Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado és o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Mais uma semana que se inicia, já pedindo ao Senhor que continue com as mãos fortes dele, poderosa, a nos sustentar, porque somente Deus para nos sustentar, somente Deus para nos fortalecer. Esse momento agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade, agradecendo a Deus por mais esse dia, agradecendo a Deus por mais o início de semana, que Ele venha nos direcionar em todo o tempo, amém? Glória a Deus, desejando a todos, irmãos e irmãs, que têm dado ouvido, que têm verdadeiramente aprendido através da palavra de Cristo, que têm parado para ouvir. Deus abençoe grandemente minha irmã, meu irmão, a tua vida, que Deus possa te sustentar, que Deus possa te erguer todos os dias, a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. E os que não têm dado ouvido, a nossa oração tem que ser: desperta, Senhor, a tua igreja, porque de nós mesmos, irmão, nós não vamos ter força. Então, se eu não gosto de ouvir a palavra, se eu não tiro tempo para meditar, nem ouvir, nem orar, como, de que forma eu vou ter fé, de que forma eu vou ter força? Não teremos, irmãos, porque tudo que nós necessitamos está em Cristo Jesus. A nossa fé vem dele, a nossa força vem dele, o poder vem dele. Nós não temos nada aqui, nada. Se ele resolvesse tirar o meu fôlego de vida agora, para onde era que eu iria? Para onde é que eu iria? Amém, irmãos? Então nós temos que ter isso em mente, que eu não faço nada, que você que me ouve não faz nada. Tudo quem faz é Deus, e é para Ele, é para louvor do nome dEle, é para a glória do nome dEle. Amém? Enquanto temos tempo, enquanto estamos respirando, vamos fazer o que Ele nos mandou fazer. Cada um, Ele fala o que deve fazer, que deve ser feito. Então, que sejamos obedientes à voz de Deus. O apóstolo Paulo, ele sabe muito bem do que é isso, de que é cumprir um chamado. O próprio Jesus disse que ele ia sofrer muito por amor a Cristo, por amor ao Rei, ele ia sofrer, e verdadeiramente na prática, irmãos, porque assim, nós temos que ter esse cuidado. Falar do Evangelho talvez seja fácil para muitas pessoas, que na verdade eu vejo como uma grande responsabilidade. Amém, irmãos? Porque a palavra de Deus, temos que ter muito cuidado ao abrir da nossa boca a falar da palavra de Deus. Amém? E aqui o que o apóstolo Paulo está deixando nítido aqui, irmãos, quando ele está aqui falando para os irmãos aqui da igreja, para os irmãos da igreja de Éfeso. Quando ele está aqui fazendo um discurso para os anciãos da igreja de Éfeso. Eu não vou ler todo o texto, mas olha o que ele vai dizer, irmãos. Eu vou ler alguns versículos, vou aqui resumir ao máximo, mas que vocês entendam qual foi a missão dele aqui, e qual é a nossa missão aqui também, que é servir ao Senhor pensando nessas verdades. Porque, olha, irmão, Jesus, ele sofreu e não foi pouco. Então, nós temos que ter isso em mente. Nós também vamos sofrer. Por quê? Porque não somos melhores. Se Deus não poupou Jesus Cristo de sofrer, quanto mais a nós. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Não vai ser só mil maravilhas, não. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Em Atos, capítulo 20, no 19, ele vai dizer o quê? Servindo ao Senhor com toda a humildade, que ele aprendeu com Cristo a ser humilde. Precisamos, irmãos, aprender com Cristo a ser humilde. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar o evangelho publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, sendo que o Espírito Santo de Deus, sendo que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não me vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que eu estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo, vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja de Cristo, irmãos, toda a igreja, toda a humanidade foi resgatada com o sangue de Cristo. E precisamos crer para poder então ser salvo, precisamos obedecer para poder então entrar no reino. Eu preciso crer no sacrifício de Jesus naquela cruz, não foi em vão. Então, se ele sofreu, se ele padeceu, logicamente que eu também vou sofrer, logicamente que eu vou padecer, porque que muitas pessoas, irmãos, muitas das vezes não conseguem entender quando vem para a igreja, quando diz assim, eu agora sou de Cristo, quero viver as verdades contidas na Bíblia, não consegue entender que a vida não é mais a mesma, ele vai passar, irmãos, por muitas lágrimas também, vai sofrer se verdadeiramente quer fazer as coisas corretas, vai sofrer. E observe, irmãos, que não eram as pessoas de fora que estavam contra ele, que estavam perseguindo ele, não. Fazendo ciladas para ele, não. Eram os próprios judeus, conhecedores do Evangelho de Cristo. Jesus também passou por a mesma coisa e era um povo que se diziam de Deus. Então nós precisamos estar preparados para o que der e vier, irmãos. Agora que nós vamos sofrer, precisamos servir ao Senhor com humildade. Ele aqui diz para eles aqui que estava servindo ao Senhor como? Com humildade, com toda a humildade. Com toda a humildade. E com muitas lágrimas, porque vai rolar lágrimas sim, irmãos. Vai ter momento que você vai chorar, vai ter momentos que eu vou chorar. Mas ao mesmo tempo que nós vamos chorar aqui, que nós vamos, irmãos, derramar lágrimas, por ser mal compreendido, por ser mal visto, porque muitos não vão entender, não vão compreender, irmãos. Mas ele diz assim algo, irmãos, lindo, que ele sabia muito bem, o Espírito Santo de Deus já tinha revelado para ele que o que esperava para ele era o quê? Era prisões, era tribulações. Mas ele vai dizer que estava triste, ele vai dizer que estava decepcionado com o reino de Deus, que não sei o que eu vim fazer no Evangelho. Não, irmãos, ele diz o quê? Mas no 24, isso aqui é lindo demais, irmãos, lição para mim, lição para você que me ouve. No 24 ele diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria. Alegria, irmãos. Somente quem está cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, para estar sendo mal compreendido, estar chorando, mesmo com humildade, mesmo fazendo o que é justo, mesmo fazendo o que é certo, e muitos querendo matar, e muitos perseguindo, e muitos querendo destruir. Oh, meus irmãos, isso aqui é lindo demais, porque ele está vivendo na prática. Ele não está falando não, ele está vivendo na prática aqui. O que ele passou, o ministério dele,
com tanta perseguição, com muitos sem compreender que se realmente ele tinha se convertido de verdade. Ele passou por muitos momentos difíceis, mas ele diz aqui, irmãos, que ele não tinha nada na vida dele por preciosa, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra, ou seja, preciso cumprir. Eu não preciso só falar, eu não preciso estar só falando, eu preciso cumprir. Cumprir, irmãos, é obedecer, é fazer, é realizar. E ele está dizendo, contanto que cumpra com alegria, aleluia, a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, o ministério do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho de Deus, o Evangelho da graça de Deus. Então, irmãos, precisa estar cheio da presença, cheio de Deus, para não olhar para as injúrias, para não olhar para as ciladas, para não olhar para as afrontas, para não olhar para aquilo que tentam tirar seu foco. Ele estava focado no reino, irmãos, então a preocupação dele era com vidas, que vidas viessem ter o conhecimento da verdade, é tanto que ele vai dizer, e agora na verdade sei que todos em quem passei, por onde passei, pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protejo que estou limpo. Eu estou limpo do sangue de todos. Ou seja, você pregou para sua família, você está limpo, olha, do sangue da sua família. Você pregou para a sua vizinhança, você está por onde você passou. Jesus te deu a oportunidade, você pregou, você falou da palavra. Glória a Deus, você está limpo desse sangue, porque no grande dia do juízo eles não vão poder dizer, só não me converti, eu só não servi a Jesus Cristo, porque eu nem sabia que existiria tribunal. Irmãos, por que ele está dizendo aqui que vai estar limpo do sangue de todos? Porque ele cumpriu e cumpriu com zelo, cumpriu e cumpriu com excelência o ministério dele. Para dar testemunho de Cristo, irmãos, é necessário muitas das vezes você chorar mesmo. Você muitas das vezes ficar quieto, não dizer nada para ninguém do que você está passando, mas somente você e Deus sabe. Isso é evangelho puro, verdadeiro, genuíno. Esse é o puro evangelho. O evangelho, irmãos, que não está propondo bens materiais, não, mas está mostrando aqui o reino, como ele é. Por dor, por sofrimento, por perseguição, por calúnia, por afronta, seja lá o que for, mas que nós devemos estar prontos, irmãos, ou até a morte, como este homem foi morto de maneira triste, simplesmente porque pregou a verdade. De que forma Estevão morreu, irmãos? Apedrejado. Por quê? Estevão, qual foi a falha de Estevão? Simplesmente porque pregou a verdade. Qual foi a falha de João Batista, irmãos? Glória a Deus, por aquele abençoado que falava mesmo a verdade. Como todos que se levantaram para pregar a verdade. De que forma aqueles homens morreram? João Batista morreu degolado. Porque pregou a verdade, irmãos. Então, quando você se levanta para pregar a verdade, é lógico, irmãos, é notório, vão se levantar contra a tua vida, vão tentar contra o teu ministério, vão fazer de tudo para te paralisar. Mas olha, algo lindo que ele vai dizer aqui, irmãos, no 21, que serve para mim, que serve para você. Talvez você esteja, meu irmão, minha irmã, não te conheço, mas talvez você esteja sofrendo, mas a palavra de você, a palavra que Deus tem para você, que Deus tem para toda a sua igreja, no 21 ele diz assim, ainda Atos, capítulo 20, no 21, testificando como aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé
em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava testificando, ou seja, ele estava falando para todos, sem acepção de pessoa. Ele não está fazendo acepção de pessoa aqui, ele está falando para todos. Mas a fé deles era onde, irmãos? A fé era onde? Em Jesus Cristo. Ele estava ali falando do reino para que eles viessem se converter a Deus, se converter a Jesus Cristo. Mas a fé dele, ele disse que estava onde? Estava em Jesus Cristo. Quando a tua fé é em Jesus Cristo e não em A, B ou C, você vai vencer. Todos nós venceremos, irmãos, ainda com lágrima, ainda com dores, ainda sendo mal incompreendido, como ele muitas das vezes foi. Mas no final, irmãos, ele deixa notório aqui, claro, que ele venceu. Por quê? Porque ele guardou a fé. Tem uma parte que ele diz até assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então a fé, irmãos, é o que não deixa você desistir. A fé, irmãos, é o que deixa você avançar a cada dia, acreditando que Cristo é na tua vida, que Cristo é com você. Aí ele diz no 27, estou encerrando para nós orarmos, irmãos. Porque nunca deixei de vos anunciar o conselho, todo o conselho de Deus. Esta palavra, irmãos, é conselho para a vida eterna. Quem ouve essa palavra, irmãos, e se aconselha com toda esta palavra, pode ser livre, pode ser liberto, pode ser salvo quando ele crê nos conselhos de Deus, não em A, B ou C. Que alguém disse isso, alguém disse... Não, Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é o melhor conselho. Em nome de Jesus Cristo, Igreja do Senhor, falo para você e falo para mim, devemos nos aconselhar com a palavra de Deus. Ele diz algo lindo, irmãos, que preguei. Ele diz assim, que anunciou, nunca deixou de anunciar todo o conselho, irmãos, que está na palavra, ele ensinou. Então nós precisamos estar atentos, irmãos. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.